Boa tarde, alunos! Hoje nós vamos falar sobre ácaros lumbricoides. O que é ácaros lumbricoides? Ácaros lumbricoides é o parasita conhecido popularmente como lombriga ou bicha. Ele é responsável por causar a doença conhecida como ascaridíase. Morfologia. Os vermes adultos possuem uma boca, que está localizada na extremidade anterior, a qual é contornada por 3 fortes lábios com serrilhas e dentículos. Este parasita é longo e cilíndrico. As fêmeas medem cerca de 30 a 40 centímetros e são maiores e mais grossas, com a extremidade posterior retilínea ou ligeiramente encurvada. Já os machos medem cerca de 20 a 30 centímetros e são facilmente identificados devido à sua extremidade posterior enrolada no sentido ventral. Os ovos são originalmente brancos e adquirem a cor castanha devido ao contato com as fezes. Os ovos podem ser férteis ou inférteis. Os ovos férteis são grandes, ovais e com cápsula espessa. Os ovos inférteis são mais alongados, possuem membrana mamilonada mais delgada e o citoplasma granuloso. Em infecções moderadas, este parasita se localiza preferencialmente no intestino delgado, nas alças do jejunum e do íleo. Em infecções mais intensas, eles podem ocupar toda a extensão do intestino delgado, podendo ficar presos à mucosa com o auxílio dos lábios ou migrarem pela luz intestinal. O ciclo biológico é do tipo monoxênico, ou seja, possuem um único hospedeiro. As larvas passam por 3 estágios de desenvolvimento dentro do ovo até se tornarem infectantes. Uma vez infectantes, os ovos permanecem no solo por vários meses, podendo ser ingeridos pelo hospedeiro. Após a ingestão, os ovos contendo a larva atravessam o trato digestivo e as larvas eclodem no intestino delgado. Uma vez liberadas, elas atravessam a parede intestinal, na altura do seco, caem nos vasos linfáticos e nas veias e invadem o fígado entre 18 e 24 horas após a infecção. Em 2 a 3 dias, elas chegam ao coração através da veia cava inferior ou superior. E em 4 a 5 dias após, são encontrados nos pulmões. Cerca de 8 dias após a infecção, as larvas rompem os capilares e caem nos alvéolos, onde sobem pela árvore brônquica e traqueia, chegando até a faringe, onde então podem ser expelidas com a expectoração ou serem deglutidas, atravessando o estômago e fixando-se no intestino delgado. Elas transformam-se em adultos jovens de 20 a 30 dias após a infecção. E em 60 dias, alcançam a maturidade sexual, fazem a cópula, ovipostura e já são encontrados ovos nas fezes do hospedeiro. Os vermes adultos têm uma longevidade de 1 a 2 anos. A transmissão ocorre através da ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos contendo a larva. É importante ressaltar que os ovos de ácaros lumbricoides têm uma grande capacidade de aderência às superfícies, o que representa um fator importante na transmissão da parasitose. Vamos falar agora sobre a patogenia. Bom, é importante ressaltar que a intensidade das alterações provocadas no hospedeiro está diretamente relacionada com o número de formas do parasita. Esse parasita traz prejuízos ao hospedeiro tanto na forma de larva quanto na forma de verme adulto. Agora vamos ver o que ele causa na forma de larva. Em infecções de baixa intensidade, normalmente não se observa nenhuma alteração. Porém, em infecções maciças, encontram-se lesões hepáticas e pulmonares. No fígado, podem ser vistos pequenos focos hemorrágicos e de necrose, que futuramente tornam-se fibrosados. Já nos pulmões, ocorrem pontos hemorrágicos na passagem das larvas para os alvéolos. A migração das larvas pelos alvéolos pulmonares pode determinar um quadro pneumônico, como febre,
tosse, dispneia e eosinofilia. Ocorre edemaciação dos alvéolos, com infiltrado eosinofílico, manifestações alérgicas, febre, bronquite e pneumonia. Este conjunto de sinais denomina-se síndrome de Leffler. Na tosse produtiva, com muco, o catarro pode ser sanguinolento e apresentar larvas do euminto. Essas manifestações geralmente ocorrem em crianças e estão associadas ao estado nutricional e imunitário das mesmas. Agora vamos ver o que os vermes adultos causam no organismo. Em infecções de baixa intensidade, o hospedeiro geralmente não apresenta manifestação clínica. Já nas infecções médias e maciças, podemos encontrar as seguintes alterações. Tem a chamada ação exfoliadora, na qual os vermes consomem grande quantidade de proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas A e C. Isso leva o paciente, principalmente as crianças, à subnutrição e depauperamento físico e mental. Também acontece a chamada ação tóxica, na qual ocorre uma reação entre antígenos parasitários e anticorpos alergizantes do hospedeiro, causando edema, urticária, convulsões e etc. Também podemos citar a ação mecânica, na qual os parasitas causam irritação na parede e podem enovelar-se na luz intestinal, levando à sua obstrução. Esse sintoma ocorre geralmente nas crianças, devido ao seu menor tamanho no intestino delgado e também pela intensa carga parasitária das mesmas. Existe a chamada localização ectópica, na qual o parasita desloca-se de seu habitat normal, atingindo locais não habituais, como, por exemplo, o apêndice cecal, onde ele causa apendicite aguda, o canal colédoco, onde ele causa obstrução do mesmo, o canal de Wirsung, onde ele causa pancreatite aguda, e também pode ocorrer a eliminação do verme pela boca e narinas. Quais os principais sintomas dessa doença? Os principais sintomas dessa doença são dor abdominal, náuseas, diarreia, digestão difícil, vômitos, falta de apetite, palidez, desânimo, fraqueza, entre outros. Vamos falar agora sobre diagnóstico. Como a ascaridíase é uma doença pouco sintomática, fica difícil de ser realizado o diagnóstico clínico. Já o diagnóstico laboratorial é bastante eficaz para a identificação da doença. Esse diagnóstico é feito pela pesquisa de ovos nas fezes, por meio dos métodos de sedimentação espontânea e de Cato-Catz, na qual esta técnica permite a quantificação dos ovos e, consequentemente, estima o grau de parasitismo dos portadores. É importante ressaltar que em infecções exclusivamente com vermes fêmeas, todos os ovos expelidos serão inférteis. Já em infecções exclusivamente com vermes machos, o exame de fezes será consistentemente negativo. Tratamento. O tratamento da ascaridíase é geralmente realizado pelo uso de 2 medicamentos, o albendazol e o mebendazol. O albendazol é administrado em dose única de 400 mg e é altamente eficaz contra a ascaridíase, mostrando níveis de cura e de redução de ovos de até 100%. Como este fármaco atua no parasita? Bom, primeiro, ele atua através da ligação seletiva nas tubulinas, onde ele vai prevenir a formação de microtúbulos, impedindo assim a divisão celular. Segundo, ele pode atuar impedindo a captação de glicose, inibindo a formação de ATP, que é usado como fonte de energia pelo verme. Já o mebendazol, ele possui o mesmo mecanismo de ação do albendazol e é administrado também em dose única, porém de 500 mg. Ambos os medicamentos apresentam alta eficácia contra o Ascaris lumbricoides. Prevenção e controle. Para prevenir a ascaridíase, devem ser tomadas as seguintes medidas. Educação sanitária da população, particularmente das crianças,
ensinando-lhes o hábito de lavar as mãos após defecarem e antes de consumirem alimentos. Correta lavagem dos alimentos antes de consumi-los. Proteger os alimentos contra poeiras e insetos. Construção de redes de esgoto com tratamento e fossas sépticas. Realização de exames periódicos de fezes, a chamada coproscopia, para controle e tratamento adequados. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, professora. Os vermes adultos desse parasita são hermafroditas? Esses parasitas não são hermafroditas. Os machos possuem testículos e as fêmeas possuem ovários, útero e vagina. Eles se reproduzem sexuadamente através da cópula. Quantos ovos uma fêmea é capaz de colocar por dia? Uma fêmea é capaz de colocar por dia cerca de 200 mil ovos não embrionados, que chegam ao ambiente juntamente com as fezes. Depois de liberados no ambiente, quais condições favorecem o desenvolvimento dos ovos? Os ovos férteis necessitam de temperatura entre 25 e 30 graus Celsius, umidade mínima de 70% e abundância em oxigênio. Após essas condições, os ovos tornam-se embrionados em 15 dias. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre ascaris lumbricoides. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a próxima aula! Created using Powtoon.